Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 19. Antes de lermos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, de paz, por estarmos aqui na Tua casa, por esse tempo de louvor, de comunhão. E agora, Deus, estamos diante da Tua palavra, com o nosso coração aberto, humildemente pedindo a Deus, use ela e fale conosco. Que todo impedimento a ela seja vencido, que ela nos alcance mais uma vez com poder e autoridade da Tua parte. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Nós estamos estudando Apocalipse, chegamos no capítulo 19. Nosso último encontro aqui na quarta passada, nós vimos o capítulo 17 e 18 e vimos a destruição final de dois sistemas. A besta comercial, a Babilônia comercial e a Babilônia religiosa, como é que elas terminaram. O 19 começa assim: depois destas coisas, ou seja, depois do fim do sistema religioso do mundo, depois do fim do sistema comercial do mundo, nós aprendemos aqui como é que tudo termina. Agora nós temos aqui mais uma visão do que acontece no céu. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelo século dos séculos. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes, prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos que os temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo e resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, queridos, vamos só relembrar que nós estamos lendo um texto que nos leva a compreender isso pela fé. Nós temos que usar aqui a principal faculdade do Espírito. Nós somos um Espírito, somos um terço alma, um terço Espírito e um terço corpo. E o Espírito, a Bíblia diz, ele penetra nas coisas de Deus, as profundezas de Deus. Então João está revelando para nós aqui, depois, o capítulo 19 e 20, encerra os acontecimentos na terra, tudo. São os últimos acontecimentos da terra. No próximo encontro nosso, se permitir Deus, 21 e 22, nós já vamos ver o final do Apocalipse e já vai estar falando da vida no seu estado eterno. Então a visão que nós temos aqui é de quem, mesmo vivendo aqui no mundo, na carne, no corpo, nos olhos, Deus está revelando para nós como será aquilo que ainda virá, mas do jeito que é. É como se Deus pegasse um acontecimento e voltasse ele no passado e mostrasse para o acontecimento. Ele está pegando algo do futuro, ele é Deus. Você vai ver no texto que nós vamos ler hoje que ele disse: tudo está feito, ele não está dizendo eu farei. Portanto, para Deus o que vai acontecer, para ele já é uma realidade na sua onisciência. No livro de Isaías, a partir do capítulo 40, você vai ver Deus falando para o povo de Israel assim: por que vocês me trocam por deuses que nem deuses são? Por imagens e ídolos. Que Deus há como eu, que revela para vocês as coisas que não são como se fosse.
as coisas que ainda não existem como se elas existissem. Ele falou, procurai e vede se há Deus como eu. Por que vocês me comparam? Deus ofendido porque o povo adorava ídolos. Ele falou, vê se tem algum Deus aí que faz isso. Procura algum ídolo. E eu estou relembrando os irmãos disso para nós entendermos o privilégio que nós temos de você saber, fora da vida, além da vida, como será a vida. Enquanto o pagão, o não cristão, o que não crê na Bíblia, no Evangelho, fora dos olhos ele está em trevas, ele não sabe. Como é que vai ser depois? Como é que tudo acaba? Como será o mundo daqui 1000 anos? 2000? 5000? Alguns se contentam dizendo, ninguém sabe. Outros dizem, não tem resposta. Cada um diz uma coisa. Não, nós temos um livro digno de toda confiança, porque a Bíblia toda, quando ela foi escrita, 70% do que já se cumpriu ainda era futuro. E hoje já é passado. O que nos dá essa garantia do que falta cumprir ainda, que se cumprirá como se cumpriu os outros 70%. Essa segurança. Então nós estamos vendo aqui as coisas como elas serão no céu, como elas terminam e serão na terra, e o destino de todo mundo. A luz, além da vida, a luz, além do tempo, a revelação, há detalhes de Deus dizendo para os seus servos, olha isso, vocês estão avisados, estão sabendo. Como disse Jesus muitas vezes, eu vou-lo tenho predito. Então, nesse texto do 1 ao 10, é um parentezinho, porque acabou de falar da destruição das duas Babilônias, e aqui é um parêntese, explicando o que João viu no céu. Então, ele viu os salvos no céu num júbilo, uma alegria, numa vida indizível, vivos na presença de Deus, e vozes no céu dizendo, dai glória a Deus, a Ele pertence a salvação está nele, é Ele o Salvador, é Ele o Criador, é Ele o Remidor. Ele julgou a grande meretriz, nós já aprendemos aqui que meretriz aqui são as religiões falsas, que levou o povo a se prostituir com ídolos, com demônios, com deuses, traição a Deus. O povo que devia amor exclusivo a Deus tiveram outros amores. A gente sabe muito bem o que é isso, traição, vários amores. É uma vida que é comum aos moradores da terra. As pessoas só não entendem que isso acontece no âmbito espiritual. Por isso Deus se apresenta em Jesus como noivo e a igreja como noiva, para comparar a gente neste amor de fidelidade, de entrega, de esperança, de sonhos. Esses que estão aqui em júbilo no céu foram justificados por Deus e os seus juízos são verdadeiros, portanto eles estão justificados. Estão livres da contaminação, porque Deus já julgou a meretriz, a mãe de todas as prostituições. Isso já é passado. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se em adoração ao que se acha sentado no trono. Nós já aprendemos que os 24 anciãos são as 12 tribos de Israel, representantes do Antigo Testamento, e os 12 apóstolos, representantes do Novo Testamento. Conduz os redimidos numa grande adoração a Deus, dizendo, dai louvores a Deus. E uma voz no céu diz assim, olha, vamos nos alegrar, vamos exultar, dar glória, porque agora chegou as bodas do Cordeiro, casamento da igreja com Jesus. Veja que isso está sendo dito no céu. Enquanto geralmente se prega aqui na terra, que há uma expectativa da terra para conhecer o céu, há uma expectativa maior ainda do céu para conhecer a igreja, porque a igreja ainda não se vestiu. A igreja ainda não está terminada. E então ainda não chegou o dia das bodas. João está vendo o dia do casamento, do arrebatamento, quando a igreja for arrebatada e junto com ela, num piscar de olhos, todos os que estavam mortos ressuscitarão. E ele está vendo o céu agora dizendo, vamos dar glória, vamos festejar, vamos exultar, porque chegou o dia das bodas, ou seja, do casamento de Jesus com a igreja, e ela já se aprontou, ela a si mesma se aprontou. São palavrinhas reveladoras. Ela a si mesma se ataviou. Aí você vai pensar em adornos? Não. Pois foi-lhe dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. A roupa do corpo, o adorno do corpo, é esse que você conhece. É a maquiagem, é o penteado, os enfeites, isso é o adorno do corpo. Mas aqui a igreja não está no corpo, ela está num corpo glorificado. E diz que ela está vestida de linho finíssimo.
Que linho finíssimo é esse? Fala, são os atos de justiça. Desde a sua conversão, quando o Espírito Santo foi trabalhando na sua vida, fazendo de você uma pessoa mais justa, uma pessoa mais íntegra, uma pessoa mais de Deus, e que você por si mesmo recusou aquilo que é desonesto, que é errado, que é idolatria, que Deus abomina. Está falando, ela a si mesma se ataviou. Você mesmo foi se aprontando para Deus, você é noiva. Não é como aquelas pessoas que sempre vê Deus como um pai, como um chicote, sempre pronto a punir, ou então quando não tem vigilância, ou quando não tem lei, elas não se policiam. Estão sempre preocupados com a punição ou com a observação, mas se elas se verem sozinhas, não tem o mesmo comportamento. Aqui diz que a igreja a si mesma se ataviou. Ela, quando foi alcançada e eleita como noiva, ela começou a cuidar-se de si para o noivo, dos seus pensamentos, das suas atitudes, do seu vocabulário, dos seus gostos, do seu testemunho. Quando alguém pergunta, por que você faz isso ou vive assim? É por causa da igreja? Não tem nada a ver com a igreja. Isso é por causa do Espírito Santo que vai te ensinando e você vai se preparando para Deus. Um relacionamento de fidelidade. Então nós começamos a ter um comportamento que não é tudo que você quer entrando pelos teus ouvidos, nem pelos teus olhos, que não é tudo que você quer pensar, não é tudo que você quer falar, não é tudo que você quer fazer. Você começa a andar diferente. E aqui os céus entram em festa porque eles querem saber quem é esta, que um dia um trono no céu ficou por 33 anos vazio. Imagina quando Jesus estava aqui humanizado, se alguém perguntasse para Deus lá no céu, cadê o filho? A resposta seria, ele está na terra. O que ele foi fazer na terra? Ele foi comprar uma noiva com o seu sangue. 33 anos, aquele trono ficou vazio. Depois de 33 anos, quando ele voltou, cadê a noiva? A resposta seria, o Espírito Santo está adornando ela, preparando ela. Cada uma no seu tempo. Aqui é o fim, aqui chegou. Aqui o último que tinha que se converter já se converteu. É esse o próximo passo da igreja, depois que o último cristão se converter na terra. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitam, os vivos são transformados, eles se encontram nos ares e eles vão para as moradas celestiais. Então, é uma festa de casamento. Então me falou o anjo dizendo, escreve, bem-aventurados, são esses daí, ó. Gente feliz, gente afortunada, gente agraciada, gente que não é que deu sorte na vida, é que Deus foi a sorte deles. Eles tiveram o privilégio altíssimo de serem achados bem-aventurados, porque durante a vida deles, eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aqui você acha bem-aventurado quem é rico, quem é famoso, quem se deu bem na vida. Os bem-aventurados aqui são outros. Aqui trata-se de um povo que eles são bem-aventurados porque eles são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as palavras de Deus. Então o anjo falou para ele, escreve aí, estes daí são bem-aventurados, porque eles foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Que ceia é essa? Aquela que a igreja está comprometida num ato de casamento e que Jesus disse que ele tomaria a ceia juntamente com todos eles no céu. Uma promessa de Jesus, quando ele comeu a última Páscoa na terra. Falou, em verdade vos digo que já não comerei mais com vocês do fruto da vide, até que ele não se cumpra no reino de meu Pai. Ou seja, a próxima será com a minha presença no reino de meu Pai, nos céus. João, quando ouviu essas palavras, dizendo que a igreja a si mesma se aprontou, que ela a si mesma se ataviou, ela se vestiu de atos de justiça, isso foi simbolizado aqui por uma roupa finíssima, um branco, um linho finíssimo, os atos de justiça. E quando ele ouviu tudo isso, o anjo disse que eles eram bem-aventurados, e essas palavras são fiéis e verdadeiras, e quando ele ouviu isso, ele prostrou-se aos pés do anjo para adorá-lo. Ele, porém, disse, não faça isso, eu sou o conservo teu dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando você testemunha Jesus, você está profetizando. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Ele quis adorar o anjo falou, não, eu sou igual a você, eu sou um conservo teu. Conservo dá a ideia de abaixo de servo, servo do servo. Por causa de João? Não, por causa da posição da igreja com Jesus. A igreja é a noiva. Veja que a noiva na festa, ela é uma mulher comum,
mas a sua condição de noiva faz ela mais honrada do ambiente. A festa está acontecendo por causa dela e do noivo. Todo mundo está ali por causa da honra daquela festividade. A pessoa mais honrada são os noivos. E nesse contexto, João diz, não, eu sou conservo teu. Fecha-se o parênteses no versículo 10, e aí João tem uma visão da vinda de Cristo. Aí eu vi o céu aberto. Imagine você olhando para o céu e viu o céu aberto. A gente não tem nem ideia do que é isso. Ele viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos são como chama de fogo, a sua cabeça muitos diademas. Ele tem um nome escrito que ninguém o conhece, senão ele mesmo. Ele está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiram-se os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar e o vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então viu o anjo posto em pé no sol, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus. Então vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender esse texto. Quando João viu os remidos no céu em júbilo e o anjo falando em voz de muitas águas, aleluia, vamos adorar, porque agora aquele estado da terra é passado, eles já estão no céu, vamos glorificar a Deus no estado eterno e perfeito. Aí o anjo mostra para João como será a volta de Jesus na terra. Você já viu muita gente falando besteira, se Jesus estivesse aqui hoje, se Jesus voltasse, como seria se ele viesse aqui na vida moderna? Ele virá. Está profetizado. Ele mesmo disse que voltaria, e João viu como será essa volta. Ele volta montado em um cavalo branco, e os seus olhos são como fogo, a sua cabeça como muitos diademas. Ele está vestido de um manto tinto de sangue, falando da sua morte na cruz. O nome dele será o Verbo de Deus, e com ele há um exército celestial de cavalos e cavaleiros com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Você deve se lembrar que quando nós chegamos no capítulo 6 do Apocalipse, apareceu um cavalo branco, que saiu vencendo e para vencer, e parecia que ele era o Cristo. Nós falamos, ele não é o Cristo, ele é o anticristo, porque aquele cavalo branco era seguido de um cavalo amarelo, um cavalo vermelho, um cavalo preto. Aquela comitiva que seguia o cavalo branco, um era morte, o outro era fome, o outro era escassez. Portanto, não é o Cristo. Aqui é o Cristo. O anticristo já veio, ele já vai ser julgado. Esse texto aqui fala do finalzinho da grande tribulação. O próximo capítulo é o milênio, que fala da batalha do Armagedon. Então, Cristo virá dessa forma. O mundo todo vai vê-lo. Imagine como se fosse um relâmpago duradouro que o mundo todo pudesse assistir, abrindo um caminho do céu à terra. E ele virá com poder e grande glória, vencendo e para vencer. Nesse momento aqui, Israel vai estar vivendo aquilo que nós já estudamos alguns capítulos atrás, sob o comando do anticristo, que marcou todas as nações, e todo mundo tem a marca da besta. O anticristo matou os santos que não aceitaram a marca da besta, e ele congregou todos os exércitos da terra, estão representados no vale do Armagedon. Ele já profanou o templo e destruiu o templo. Ele está para dizimar Israel da face da terra. Israel está encurralado, não tem para onde fugir, não tem para quem pedir socorro. Todas as nações da terra estarão controladas pelas tropas e o poder do anticristo. Nesse momento, Israel, tem uma profecia em Zacarias, que diz que Deus vai colocar em Israel um quebrantamento de súplica, de lágrimas, de perdão, de arrependimento, e chorarão, e jejuarão, e prantearão, e clamarão pelo socorro dos céus. Não tem livramento na terra, eles invocarão os céus. Despertados pelo evangelho do reino pregado pelos 144.000, incendiados no coração pelo depoimento das duas testemunhas, Elias e Moisés, e agora acossados pelo fogo cruzado do anticristo, na iminência de serem definitivamente dizimados. Os judeus do mundo todo nessa época estarão em Israel, não haverá um lugar para o judeu viver senão em Israel.
Isso acontecerá 7 anos após o arrebatamento. Nesse momento de clamor, de súplica, Jesus volta com a igreja que ele arrebatou. Só que o Jesus que vem aqui não é o filho da Maria e José, em carne e osso. Ele é o Filho de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que Deus confiou a ele todas as coisas criadas, com suas miríades de anjos, a cavalaria celestial, poder e grande glória. Lembra que Jesus disse quando Pedro foi cortar a orelha com a espada para defender Jesus? Falou: Pedro, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, ele mandaria 12 legiões de anjos. Me livraria, não preciso da tua espada. Agora não é hora de guerrear, agora é hora de se render. É chegada a minha hora. Se eu quisesse, eu rogava ao Pai, ele mandaria miríades e miríades, milhões e milhões de anjos. Apareceria aqui agora, como aconteceu com Eliseu, quando a Síria cercou a cidade em que morava Eliseu. Deus abriu os olhos e eles viram cavalos de fogo e seus cavaleiros. É o privilégio, queridos, de quem tem fé, de poder viver além, na esperança, na crença, na fidelidade, na fé, na revelação da confiança daquilo que Deus faz, para além dos olhos. A vida não é só isso aqui. Nós podemos perceber com a nossa própria inteligência, a estrutura do mundo em que vivemos, que tem organização, beleza, inteligência, que tem um ser que tudo sustenta. Nós temos na nossa própria capacidade humana as digitais do Criador. O homem pode até negar a Deus, porque ele não consegue ver, mas ele sabe dentro dele, ele tem dentro dele naturalmente a capacidade de percebê-lo. Disse Paulo aos Romanos, pelas coisas criadas. O homem pode perceber Deus pelas coisas criadas, porque as coisas criadas visíveis são a imagem das invisíveis. Nós não conhecemos cavalos e cavaleiros aqui, está vendo cavalaria celestial? Não tinha o templo de Moisés na terra, não tem o templo de Deus no céu, não tem o sacerdote na terra, nós não estudamos aqui o anjo sacerdote. Nós não somos humanos e não fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Nós trazemos da nossa própria imagem. Ainda que o pecado tenha nos desfigurado, perdemos um pouco da nossa capacidade de inteligência, um pouco da nossa beleza, um pouco da nossa espiritualidade, mas nós somos a imagem e semelhança do Criador. A Bíblia apresenta Deus como quem tem mãos, como quem tem pés, como quem tem olhos, como quem tem boca. Deus não é uma nuvem, Deus não é uma coisa abstrata. Deus é uma pessoa divina, poderosa, que nós não temos como medi-lo, senão ele não seria Deus. Se ele pudesse ser medido, nós não temos como mensurá-lo, senão ele não seria Deus. Mas nós temos como crer pelo seu poder. Então Paulo diz, pelas coisas criadas, pelo seu eterno poder, essas coisas se compreendem de uma forma visível. Nós temos essa capacidade dentro de nós, de você ver o sorriso da pureza de uma criança, a beleza de uma flor, o equilíbrio, o macro, o micro. Quantas coisas você olha para o sol e você vê Deus, seu eterno poder. É só você olhar para você mesmo e pensar que você é um barro. Quem faz um barro ficar assim vivo? Ter capacidade criadora, poder de decisão, emoções, sentimentos? Deus. Ele pegou o barro e soprou e fez isso. Ou seja, a nossa vida é um depoimento do grande poder de Deus. Então, queridos, este Deus Todo-Poderoso agora, ele vem com todo esse poder e ele vem para tomar dos homens o governo, que sempre foi dele. Desde quando ele foi rejeitado, quando o povo rejeitou Samuel e pediram um rei, Deus deu Saul, o rei foi rejeitado. Aí depois ele veio para reinar sobre Israel e entrou em Jerusalém num jumentinho e o próprio Israel não acreditou que ele era o rei, mas ele inaugurou o reino dos céus. E o reino dos céus é a igreja, é uma realidade. Agora o mundo vai conhecer o poder e a grandeza do reino dos céus. Os poderosos que governam a terra, que repartiram a terra, que sitiaram a terra e tomaram a terra de assalto, que destruíram a terra, eles vão fugir dos seus tronos e vão se esconder nos buracos, dizendo, esconde-nos daquele que se assenta sobre o trono, porque chegou o dia da sua ira. E ele volta para reinar. Ele volta para reinar e nessa vinda dele, ele destrói a besta, que está no comando ainda, do sistema político mundial, tentando destruir Israel, salva Israel e permite que Israel e as nações bondosas que foram bondosas com Israel entrem
num novo tempo da humanidade chamado milênio, que é uma nova dispensação. De uma dispensação para outra, quem passa são as mesmas pessoas, só que com uma nova oportunidade. Então, no final dessa dispensação, Deus destrói a besta, o anticristo, ele amarra o demônio por 1000 anos e inicia na terra um período de 1000 anos de paz. O 17 que nós lemos diz assim, olha, vi um anjo posto em pé no sol, clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e reuni-vos para a grande ceia do Senhor. 18, para que comais as carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Então, para você entender esses 2 versículos, o que é essa grande ceia de Deus? A ceia das bodas do Cordeiro é o casamento de Jesus com a igreja. A ceia do grande Deus é que todas as tropas, numerosa tropa que estará no vale do Armagedon, que vai cobrir a terra, com seus cavaleiros, com seus exércitos, com seus comandantes, com seus grandes, quando Jesus vier triunfante, como nós lemos aqui num cavalo branco, com olhos como chama de fogo, ele colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E ele vai guerrear contra essas tropas em favor de Israel. Só que não será uma batalha que vai durar muito. Ela vai acabar num instante. 2 será a forma que eles serão eliminados. Primeiro, eles serão confundidos pelo próprio Jesus e guerrearão entre si. E os que sobreviverem, com a palavra da sua boca, eles serão eliminados. Então haverá um número assustador de mortos. Cavalos, cavaleiros, tropa, infantaria. Isso daí seria uma tragédia, porque o Vale do Armagedon é bem perto de Israel. Então Deus deu ordens a todas as aves de rapinas, as bestas feras, que nesse dia eles se congreguem neste lugar. Lembra quando Deus chamou os animais para ir para a arca, porque o dilúvio ia chegar? As bestas feras vão se congregar ali e Deus chama de ceia para eles. Eles vão comer a carne dos guerreiros, dos comandantes, dos cavalos, dos cavaleiros, e eles vão se banquetear. É chamado de ceia de Deus para os animais, que sempre recebeu da parte do homem um tratamento predatório, porque o homem é o único animal que destrói o animal sem necessidade. Os outros animais irracionais, eles comem um ao outro, mas na fome, nunca pela riqueza. O homem não, ele mata o outro para roubar a terra dele. Ele destrói uma nação para roubar a terra dela. Ele mata o outro para roubar o relógio dele, para roubar o tênis dele, para roubar a roupa dele, o dinheiro dele. É o único animal que faz isso, o racional. E aqui Deus presta um tributo, um grande banquete aos animais. Não faz muito tempo eu ouvi uma notícia de Israel dizendo que, estranhamente, tem aves de rapina migrando para Israel que elas não são nativas, vivendo na região. Aves de rapina vivendo na região que elas não são de lá, migrando para lá. Bem, o texto é claro, Deus está dizendo como é que vai ser. Essas tropas do anticristo no Vale do Armagedon, da Batalha do Armagedon, como é que termina? Rapidinho. Eles se matarão entre si, e os que sobreviverem serão destruídos com a palavra daquele que veio montado no seu cavalo e que agora senta sobre um trono, para livrar Israel. E olha o que vai acontecer. No versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo, contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde como enxofre. É os únicos 2 casos na Bíblia que fala que alguém vai vivo, em carne e osso, para o lago de fogo. Porque todos os outros lugares que fala que alguém foi para a condenação eterna são mortos que ressuscitaram em corpo glorificado, foram julgados e foram lançados lá, que é a segunda morte. Os únicos 2 que nós temos informação na Bíblia, que eles vão vivos para o lago de fogo Geena, é uma prisão eterna. Então veja que lá eles vão viver, eles vão vivos e viverão na morte. Isso é a morte. Morte nunca foi extinção. Morte é a separação da vida. Morte é separação. A morte física é a separação do físico. A morte espiritual é a separação de Deus, onde Deus não será mais possível onde eles estiverem.
Então a besta, o anticristo, que foi tão aclamado na terra, que todo mundo adorou a sua imagem, seguir a sua religião, porque ele fazia milagres, sinais, tudo isso era falso. Eles são lançados vivos. Aí no capítulo 20, começa então o que eu disse para os irmãos. 21. E vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. E lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados, olha aí, os que foram mortos na grande tribulação, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, nem receberam uma marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Veja que a Bíblia é claríssima aqui. Ela está dizendo, todos os mortos que não foram salvos não ressuscitaram. Permaneceram mortos. Quem ressuscitou aqui? Foi a igreja que foi arrebatada, está reinando com Cristo, e os mártires da grande tribulação, que não aceitaram o sinal da besta, por isso eles foram capturados, perseguidos e degolados. E estão no céu diante de Deus e reinarão com ele durante 1000 anos. Eles não farão mais parte da igreja, mas eles estarão no céu e reinarão com Cristo. Há atividade para eles, em muitas criaturas celestiais. Não é uma só. E o texto é claro. E o restante dos mortos não reviveram até que se completasse 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então o destino de todos os homens é ressuscitar um dia. Todo mundo que viveu desde Adão até o último que vai viver, crendo ou não crendo, com religião ou sem religião, com Deus ou sem Deus, todo mundo vai ressuscitar. A primeira ressurreição é aqueles que vão para a salvação. Por isso o texto diz, bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. O restante, eles não ressuscitaram, vão ficar lá mortos mais 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Satanás será solto, e ele vai sair a enganar as nações, e mesmo depois do diabo 1000 anos preso e de prosperidade na terra, aqueles que vão seguir Satanás será como a areia do mar. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. E o número dessas, olha as nações que vão seguir o diabo, é como a areia do mar. Marcharam pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida, Jerusalém. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelo século dos séculos. É assim que termina. Então olha que ensinamento interessante para nós. Nos 1000 anos de paz que Satanás será preso, quem vai reinar na terra é Jesus. A ordem para as nações que entraram no milênio virá de Jerusalém. Se alguma nação não for a Jerusalém, sobre ela não cai a chuva. Nessa época, então, não haverá a ferocidade dos animais, não haverá guerra na terra. Jesus não vai permitir. O governo de Jesus será de ferro. Então, a ausência do diabo na terra e o governo rígido de Cristo fará da terra uma terra próspera, a longevidade será alcançada, não haverá demônios à solto. Mas mesmo assim, os homens obedecerão o governo de Cristo como por obrigação e não por fidelidade, porque quando Satanás for solto, uma multidão já o acompanha para rebelar contra Deus. Ficará provado para a humanidade, nós podemos crer nisso, porque um dia saberão disso no juízo, a gente sabe agora. Ficará provado para a humanidade que o problema da rebeldia contra Deus não é o diabo. Nós achamos que toda ação maligna na terra é o diabo.
Não é. O homem, ele pecou contra Deus e ele está inclinado para as coisas más. Ele é rebelde. Ele culpa os outros, mas a rebeldia está nele. Ninguém vai poder criticar o governo, é Jesus. Ninguém vai criticar o diabo, ele está preso. Qual o problema do homem então? Está dentro dele. O pecado é residente. Isso é uma lição poderosa, porque para a gente aprender a enfrentar o pecado, você não tem que olhar o pecado dos outros, tem que olhar o teu. Senão você não vence. E o pecado, se a gente não vencê-lo, ele é a causa da morte. A morte é só um efeito. Por isso Jesus nos perdoou dos nossos pecados, para nos dar vida. Mas se depois de perdoado você acalentar o pecado, deliberadamente, na prática de pecado, ninguém consegue viver uma vida sem pecado num corpo de pecado. Mas é diferente você ser um pecador e ser um praticante contumaz. Então tem gente que tem prazer em viver no pecado. Ele quer viver longe de Deus. Ele não tem prazer nas coisas de Deus. Então o pecado nessa vida, a causa da morte é o pecado. Essa vida, ela morrerá eternamente. Então no final do milênio, quando Satanás for solto, num curto espaço de tempo, ele reúne uma multidão como a areia do mar para guerrear contra aquele que está governando o mundo durante 1000 anos, com armas. Só que aí não tem mais tempo. Fogo cairá do céu e eles serão consumidos. Pronto, acabou tudo. Morre todo mundo, só quem escapa aqui é Israel. E esses mortos vão para onde? É só você ler o versículo seguinte, versículo 11, 20:11. E vi um grande trono branco, e aquele que se assenta e cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, e foi aberto o livro das obras, e conforme se achava escrito, os mortos, e foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte, olha o fim da morte aqui, ó. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Dá para entender numa primeira leitura, quem nunca leu. Caiu fogo do céu à terra, morreu todo mundo. Cadê todo mundo no dia seguinte? Estão todos em pé diante do juízo. Todo mundo vivo, grandes e pequenos. Grandes e pequenos aqui é posição social. Posição que elas tinham na terra, junto com os homens. Está todo mundo vivo. Vivo na onde? Num lugar que João olhou e falou assim, olha, eu vi um grande trono branco, e aquele que se assenta no trono, da presença dele fugiu o céu e a terra. Então João não vê nem céu e não vê nem terra. Ele vê um trono e diante do trono está todo mundo em pé, vivos, desincorporados, ou ressuscitados num corpo de morte. Para onde eles vão? E o que aconteceu? Depois que todo mundo estava lá vivinho, o que estava sentado sobre o trono ordenou que o mar desse os mortos que tinha lá, o Hades deu os mortos que estavam lá, a terra devolveu os seus mortos, está todo mundo lá. Desde quem matou Abel, até o último que morreu sem salvação, está todo mundo lá. Todos os homens ressuscitarão, um na primeira ressurreição e serão salvos, outros na segunda ressurreição, depois do milênio, e eles vão ser julgados agora. Aí abriram-se os livros. Muitos desses livros aqui nós nem sabemos, mas não é abrir o livro, abriram-se os livros. E ainda outro livro, que é o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O homem acha que ele é o primeiro a criar banco de dados. Desde a antiguidade, tudo que o homem fez é anotado no céu. Os anjos são mais ágeis do que a gente para armazenar informação em pendrive, em máquinas. Abriram-se os livros e o livro da vida. Quem estava lá não tinha um nome no livro da vida. Então vai mostrar para eles que o nome deles não está no livro da vida. Se o nome dele não está no livro da vida, então ele não vai viver. É igual uma chamada de quem foi aprovado e quem foi reprovado. Vou fazer uma lista aqui e vou chamar os aprovados. Quem não está na lista dos aprovados, está na lista dos reprovados. Aí vai ser o julgamento. Então abriram-se os outros livros. E o julgamento será um por um, de acordo com o que está escrito, daquilo que a pessoa fez, que está escrito no livro. Então o julgamento será justo. Quando abrir o livro, a pessoa vai ver que é ele, e que aquilo que está mostrando para ele foi ele que fez, e não tem apelação.
Lembra que o anjo falou, adore a Deus porque os seus juízos são justos, são retos e verdadeiros? Nesse juízo, todo mundo vai ver que aqueles que foram salvos não são melhores do que estão sendo condenados. E os que estão sendo condenados não são piores do que os que estão salvos. É questão de escolhas. Todos foram amados e Jesus morreu por todos, mas eles escolheram viver sem Deus. Então é sem Deus que eles entrarão na eternidade. Deus de alguma forma tentou alcançá-los, mas eles o rejeitaram. Não se trata de uma rejeição de Deus a eles, mas uma rejeição deles a Deus. Só que ali eles vão ver o que eles perderam. Ali eles vão ver o quanto eles foram enganados pela carne, pelo diabo e pelo mundo. Queridos, eu preciso parar. Eu quero encerrar aqui dizendo que a eternidade e o tempo são coisas que a gente precisa entender. Então, por exemplo, você vai falar alguém que morreu hoje, amanhã ele já está no juízo. E alguém que morreu 1000 anos, ele vai estar no juízo também? Sim, todo mundo que sai daqui do tempo e vai para a eternidade, lá na eternidade é ausência de tempo, lá é um eterno presente. Para quem está lá no céu, quer na condenação ou quer na salvação, esses 1000 anos que aqui na terra são 1000 anos, são várias gerações, lá no céu isso é um instante. Para Deus 1000 anos é como um dia. E 1000 dias como 1 ano. É a vida na eternidade. Fora do calendário. Lá é um eterno presente. Onde as pessoas não se despedem, não vão embora. Tudo aquilo que pode gerar algum tipo de tristeza, lá não existe. Despedidas, envelhecimento, espera, cansativo. Não, esquece isso. Quem morreu há 1000 anos atrás, ele está lá esperando e o julgamento chegou num instante para eles. Aqui o tempo demorou para nós. Aqui a longanimidade de Deus se estendeu sobre a humanidade. Aqui Deus não teve pressa em condenar. Aqui Deus estendeu a sua graça para salvar e suportou toda afronta. Paulo diz que Deus suporta os vasos de ira para manifestar o seu amor para com os vasos de misericórdia. Então Deus suportou tudo aquilo que o homem que ele criou, que ele bancou, que ele alimentou, que ele deu à terra, afrontando ele durante milênios, revoltado contra ele, sendo que ele só existe nele. Deus suportou essa gente todo, esse tempo todo longo para nós, por causa da sua longanimidade. Você vai ver em Pedro falando assim, olha, ainda que alguém tenha por tardia, mas é a sua longanimidade. Deus é longânimo para com aqueles que ele quer manifestar a sua graça. Então Deus, na sua onisciência, estendeu o seu plano de misericórdia para alcançar todos que vão responder e vão decidir a sua vida por Cristo. Então nós sabemos tudo que vem por aí. E nós podemos viver hoje na perspectiva dessas coisas que acontecerão. Imagine que um cristão morra hoje e o arrebatamento demore 30 anos. Ele vai ficar lá no céu 30 anos. Os discípulos estão há 2000 anos esperando. Não, eles estão num lugar onde não tem tempo. Tudo lá se passou num instante, rapidamente. Veja o poder de Deus. Enquanto aqui o tempo é longo, lá o tempo não é longo. 1000 anos como um dia como 1000 anos, para Deus. E isso ainda não é matemática, isso é uma comparação. Para você comparar 1000 anos como um dia, para você ver como que o tempo é na eternidade, porque na eternidade não tem tempo, é ausência de tempo. Então os grandes, os poderosos, desde o Antigo Testamento, os imperadores, os governos, as pessoas que julgaram, mataram, derramaram sangue, todo mundo, vai abrir-se os livros e cada um será julgado. Aí você pode pensar assim, igual eu estava pensando, mas vai ser uma multidão grande, como é que vai julgar um por um? Nós estamos esquecendo que o nosso Deus é onisciente. Se o Sol, imagine, o Sol só é uma estrela de quinta grandeza no sistema solar. Se o Sol fosse vivo, você sabe quantas pessoas contemplam ele cara a cara na Terra ao mesmo tempo? Você está olhando para o Sol aqui, parece que ele é só seu. Você viaja 2000 quilômetros, tem alguém olhando para ele, parece que ele é só dele. Se você pudesse estar lá em tempo real, só uma posição que ele muda na Terra. Isso é uma estrela. E ele está vendo todo mundo ao mesmo tempo. Ele ilumina meia terra. Mais de meia terra. Entre o nascer e o pôr. Você pode imaginar o Criador do universo, quando disse João, fugiu dele o céu e a terra. Eu não vi céu e não vi terra. Eu vi um trono e aquele que se assenta no trono e diante dele todos.
E cada um será tratado na sua individualidade diante do trono. Quem não confessou Jesus como Senhor, vai ter que reconhecê-lo como juiz. Como Senhor e Salvador, ele salva. Como juiz, ele julga. Hoje, se os homens vierem a Deus e pedir perdão, o Salvador não condena, ele perdoa. É a missão salvar. No juízo, ele não salva, é a missão julgar. Amém, queridos? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Deus, pelo dia, pelo tempo que o Senhor nos permite de estarmos aqui diante da sua palavra. Nós a recebemos, ó Deus, como tua palavra para a nossa vida. E pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude a ler, a ouvir, a entender e a praticar. Que possamos viver na fé, na esperança, nos acontecimentos revelados por Ti. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor congrega neste lugar, por esse tempo, e que a luz do Teu Evangelho, a revelação da Sua Palavra, seja sempre, Senhor, constante, límpida, iluminadora na nossa vida. Que não vivamos, ó Deus, uma vida por vista, mas por fé. Que o Teu povo aprenda, ó Deus, que possamos aprender com a Tua Palavra a não viver pelos olhos, mas pela esperança das promessas Tuas que há em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, que o Senhor sabe o que cada um precisa de Ti. Eu quero orar em nome de Jesus. Traga, ó Deus, o Teu conforto, a Tua resposta, a Tua vitória, a Tua cura, a Tua libertação, o socorro do céu para aqueles, ó Deus, que estão em esperança diante de Ti. Ó Espírito Santo de Deus, venha a Tua graça, o Teu poder, a Tua vitória sobre todos os Teus filhos que têm prazer em assistir na Tua presença, na Tua casa. Em nome de Jesus oramos. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.